Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você nesse vídeo, nesse podcast, sobre sinais de que o desejo que você deseja, que você quer, neste instante está próximo da realização. E é interessante isso porque os sinais, são coisas que as pessoas sempre estão buscando. Você, nesse instante, por exemplo, está buscando alguma coisa para confirmar. É como uma afirmação, vamos dizer assim. Você deseja que alguém te diga, que alguém te fale, que alguém confirme uma coisa que você tem certeza que vai acontecer. Mas aí eu vou trazer nesse vídeo algumas coisas que vão poder te ajudar, mas ao mesmo tempo algumas coisas que você está se sabotando, se sacrificando muitas vezes para não chegar naquilo que você deseja. E pode ser isso que está impedindo você de chegar na sua realização. Lembrando aqui que eu quero falar de uma realização, pode ser pessoal, você sentir-se satisfeita, satisfeito com você. Pode ser em relação ao trabalho, então uma oportunidade profissional que você deseja, uma promoção no seu trabalho, às vezes até ganhar mais, viajar, você estar com a sua família em outro país, ou mesmo você deseja crescer de uma perspectiva de conhecimento, você está passando por uma transformação interior, um autoconhecimento, então você deseja o quê? Mais do que você está vivenciando. É como se fosse uma ambição, que é diferente de ganância. Ganância seria, por exemplo, o dinheiro pelo dinheiro. A ambição não é eu quero dinheiro para fazer isso, ajudar as pessoas, conseguir com que eu consiga concretizar os meus sonhos. Tá? Isso é muito bacana. E eu quero te dizer, porque muitas das vezes você fica procurando essa confirmação e eu quero te perguntar, mas por que você está querendo procurar esses sinais? Primeiro de tudo, a gente tem que raciocinar por que você espera no externo uma confirmação, um ok, um sim, sendo que, na verdade, no fundo, no intuito, no âmago do seu ser, você já sabe que aquilo vai acontecer. Por que você cria uma falsa expectativa? Por que você cria uma dúvida? Por que você cria um medo? Porque isso é medo. Quero dizer isso claramente para você entender qual que é o mecanismo cerebral que você tem utilizado, porque basicamente é cérebro. Isso aqui é cérebro, é cognição, que a gente fala até do neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Por que você questiona aquilo que já está para ser, ao invés de acreditar, até como a gente fala, nas antigas civilizações, que é o coração, que é sempre a certeza em relação àquilo, e até o seu coração ele pensa, ele tem um sistema neural, os neuritos sensoriais que vão pensar por você, mas ao contrário do seu cérebro, o coração ele não questiona, ele sabe que vai dar certo. E aí o que acontece muitas vezes, você fica esperando sinais, e aí você costuma falar, sinais do universo, de Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, do orixá que você deseja alguma coisa, alguém te falar, de uma entidade te falar, um mentor espiritual às vezes, chegar, um extraterrestre passar, um arturiano mostrar para você, chegar para você para falar para você fazer o que você deve fazer, sendo que na verdade você tem que fazer. Você sabe, entendeu? Esse medo, se você não corrigi-lo ao longo da história da sua vida, você vai sempre precisar de muletas. E aqui o que eu quero dizer não é no sentido pejorativo, não é no sentido, por exemplo, de falar mal de alguma religião, culto, doutrina. Muito pelo contrário. Nós aqui estudamos todas as religiões, frequentamos, viajamos, é por isso que a gente sempre está viajando, para conhecer a fundo cada uma, para conseguir falar, conseguir nos comunicar e até para entender como cada pessoa pensa. Até o intuito da alquimia da mente é para que nós nos liguemos pelas nossas semelhanças, não foquemos nas nossas diferenças. E aí que está. A luz precisa se unir. A luz dividida não destrói a escuridão, a luz unida sim. Por isso que está muitas das vezes. O que acontece é que você fica criando muletas. Muletas religiosas, muletas mentais, que são as suas crenças limitantes, muletas familiares, muletas políticas, que muita gente está buscando agora, às vezes falando que isso está certo, o outro está errado. São muletas. Ou seja, você começa a criar muletas. Mas o que uma muleta é? Uma muleta, se você quebrar ela acabou. Uma muleta, se você destruir ela acabou. Qual que é a diferença entre uma muleta e uma alavanca? Você sabe qual que é a diferença? Uma quebra, a outra não. Basicamente é isso. Então, um sinal para dizer que você está no caminho da sua própria realização é entender que
Quais sinais você já sabe que vão acontecer, já estão em preparação, você sente no fundo, que você tem trabalhado duro, acordado cedo, às vezes trabalhado no final de semana, abdicando, renunciando do tempo que você poderia estar com seus filhos, até com a sua pessoa amada, esposa, marido, namorado, namorada, noivo, noiva, né? Mas ao mesmo tempo você está acreditando que aquilo vai dar certo. Mas não é só acreditar, né? Aquela coisa, aquele menino ou menina que vai fazer, né? O aluno lá vai fazer a prova e vai pedir, não estudou nada e quer tirar 10 na prova, né? Não é assim que funciona também. Tem que fazer o dever de casa. O dever de casa é o quê? Dia a dia. Você sabe que se você está fazendo um trabalho diário, consistente, aquilo tende a dar mais certo. A gente vê casos especiais de pessoas, ou mesmo quem chegou no status que gostaria de chegar, financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, até pensando em termos de satisfação pessoal, êxito profissional, uma pessoa que chega nesse padrão, a gente tem até pesquisas em relação à produtividade, a gente sabe, não foi de uma hora para outra. Tem até aquela pesquisa que é bastante difundida em relação às 10 mil horas. Para um esportista ser expert em determinada atividade, ele, por exemplo, treinou 10 mil horas para aquilo. Né? A mesma coisa, para você meditar, você cocriar a realidade dos seus sonhos, não é, eu pensei positivo hoje, então aquilo vai acontecer. Não, porque foram anos que você foi sedimentando, foi concretando, com concreto mesmo, crença limitante negativa, não, ele não presta, isso aqui vai acontecer para ele. Aí vem a hipócrita, que pode ser o seu caso, ou mesmo pessoas que você conhece, não, eu respeito, eu perdoo todo mundo, o mundo das infinitas possibilidades é real, eu acredito. E aí no fundo, eu não gosto daquela pessoa, eu não quero o bem da outra, entendeu? Não funciona isso. Não é matemático, entendeu? Não, o universo ele não admite hipocrisia, porque a hipocrisia é a incoerência. Você fala uma coisa e não faz. Para dar mais certo, até os sinais que você está querendo, né, enxergar, você vai ver vários sinais quando você estiver nesse tempo e espaço, esse contínuo. Até tem vários vídeos, ou mesmo podcast, que nós falamos disso. Não é por causa do externo que a transformação pessoal interior acontece. Profissional, financeira, pessoal. Não é assim que funciona. Como você muda a sua frequência, a sua vibração, você é o que eleva, né, as suas ondas Hertz individuais, as suas ondas eletromagnéticas do seu corpo, elas vão cada vez mais ser reverberadas para fora e você vai aumentando o seu range, né, em inglês que a gente fala, que é o alcance. E com o aumento desse alcance, é óbvio que quem treina mais tempo, uma meditação, quem, por exemplo, estuda mais, o conhecimento é poder, né? Liberta, né? O conhecimento ele transforma você. Então você tende cada vez mais ser mais livre do que uma pessoa que começou ontem, isso é óbvio. Mas Diego, eu devo desistir? Então, é óbvio que não, continua. Então é isso que eu quero te dizer, às vezes vai aparecer no meio do caminho sinais, né? Números parecidos, números iguais, sim, vai acontecer. Ou mesmo, você vai começar a reconhecer pessoas que vão passar ao longo da sua vida, durante o seu dia, que caramba, nossa, ela me disse uma coisa que eu estava precisando. Ou mesmo, vai chegar o teu filho, a tua filha, vai falar uma coisa, nossa, como que ele sabia disso? E aí você começa a ver, aí, independente da sua fé, aqui a gente não fala, né, de religião, a gente fala de espiritualidade, que tem a ver com a raiz latina do inspirare, que é respirar. E aí você vai começar a respirar a luz, de verdade, não a luz só esotérica, mística, mas é iluminar o seu caminho, a tua profissão, as suas finanças, suas crenças, iluminar o teu próprio caminho que se perdeu várias vezes, você desistiu várias vezes dos seus sonhos, ouvindo fulano, ouvindo a cicrana, ao invés de você acreditar no próprio sinal, que é o maior sinal que você precisa ouvir para saber que a tua realização está dando certo. Sabe qual que é? É você. O maior sinal, o maior farol de Alexandria, vamos dizer assim, né, rememorando aí as antigas civilizações, o verdadeiro, né, que estava, né, entre as maiores bibliotecas do mundo, até ser destruída por pessoas que também não gostariam que você soubesse o que a gente sabe aqui. Por isso que até a gente sempre recomenda, né, estude mais, entre a fundo, até entre aqui nos nossos treinamentos para você compreender isso mais. Então, assim, é o farol da sua vida. O maior sinal que você pode ter certeza que as coisas dão certo é você ser o farol da sua vida. Ao invés de colocar essa responsabilidade para o outro, ao invés de dar autoridade para alguém para dizer para você aquilo que você tem que falar. E aqui não confunda arrogância, tá? Arrogância com humildade. Aqui eu não estou sendo para você ser arrogante com as outras pessoas.
Muito pelo contrário, eu estou te dizendo, seja humilde para admitir que você precisa fazer mais, estudar mais, ler mais, pensar mais, sentir mais, tá? E aí nesse intuito de você estar crescendo, é óbvio que as coisas tendem a dar mais certo. Você gera mais opções, gera mais ambientes desconhecidos. E aí, no caso, é óbvio que carreira muda, pessoal muda, relacionamento muda, saúde muda, tudo muda. Mas é uma consequência de um trabalho diário, né? E aquelas pessoas que vão te dizer, foi sorte, é um milagre. Aí você vai ver que, na verdade, não foi muito bem assim. Mas por quê? Você virou a chave ao invés de esperar um sinal, né, dos céus para você ver, caramba, eu sou o céu, né, nesse planeta Terra, eu sou o céu numa outra realidade, numa outra dimensão. Você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Mas é óbvio que quem você era ontem é completamente diferente de quem você é hoje, assistindo, ouvindo, sentindo esse vídeo ou esse podcast, e vai ser quem você vai ser amanhã, do que nós chamamos de futuro, tá bom? E eu sei que você pode estar querendo uma ajuda, às vezes você tem dificuldade. E é óbvio que a gente sempre quer ajudar mais pessoas. Então, clica no primeiro link da descrição aqui, independente se estiver no podcast ou mesmo no YouTube, para você contar com a nossa ajuda, que tem um curso aí feito especialmente para você que quer dar o próximo passo e entender que você quer sair dessa jaula, né, dessa prisão que você mesma ou mesmo criou. Então você precisa das estratégias, ferramentas certas. Por isso que a gente aqui mais de 15 anos trabalhando com isso, a gente sabe que tem algumas coisas que dão mais certo e tem coisas que já não dão tão certo, tá bom? Então clica no primeiro link da descrição que vai poder te ajudar demais. Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Te agradeço por estar aqui com a gente e nós nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Até logo, um abraço.